Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Glória a Deus, é sempre bom estarmos na casa do Senhor, estarmos aqui louvando ao Senhor, glorificando o único que é digno de toda a nossa adoração. Antes de passarmos a mensagem dessa noite, nós queremos conhecer duas pessoas que estão aqui nos visitando pela primeira vez. Aí de onde você estiver assentado como está, só levanta uma das mãozinhas. A Verônica, que nos visita hoje. Verônica, seja bem-vinda, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E a Fabiana. Fabiana, Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a família. Mas alguém nos visita pela primeira vez hoje? Sejam bem-vindas, que Deus abençoe a Verônica, a Fabiana. Que Deus nos abençoe e continue falando conosco. Que eu tenho certeza que Ele já tem falado por meio das canções, por meio da adoração. Deus fala com o seu povo. Nós vamos meditar no Salmo 127. Abra sua Bíblia nesse belíssimo Salmo. Salmo 127. Que é um salmo que aponta para o contexto familiar. E por falarmos em família, quero agradecer a família IPE, a nossa família IPE. Esse tempo que eu estive com minha esposa e meu filho enfermos, nós recebemos muitas ligações, muitas mensagens, muitos mimos de alguns irmãos da igreja. Que Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos pelo apoio. Minha esposa e meu filho já estão bem, já estão recuperados, já foram liberados pelos médicos. Graças a Deus, recuperaram bem da Covid sem nenhuma sequela. Não é? E nós estamos aí caminhando e confiantes no Senhor de que esse período que está sendo um período tão ruim para toda a nação e para todo mundo, passe o quanto antes. Amém, igreja? Então, Deus abençoe a cada um dos irmãos, retribui grandemente todo o carinho da igreja, que foi prestado a nós para louvor e glória do nosso Deus. Isso é família, amém? E esse Salmo 127 fala de família. Originalmente, meus queridos e minhas queridas, se você não sabe, saiba que o Salmo 127 e o Salmo 128, originalmente, foram compostos, é uma composição literária única. Eles foram compostos pelo rei Salomão. E se você estudar esses dois salmos atentamente, você vai perceber que eles pintam ou retratam cenas de uma família. Eles trazem esse contexto bem familiar. Fala de provisão, de segurança, fala dos filhos e fala da esposa como uma mulher frutífera, uma videira frutífera. Estão retratando essas cenas de uma família. E não tem nada mais importante, não é? Do que a unidade familiar. E é disso que trata esse salmo. E nós vamos meditar nesse belíssimo salmo, Salmo 127, que diz assim. Eu quero convidar os irmãos a lerem comigo esse salmo. Assentados como estão, os irmãos que estão em casa, acompanhem a leitura. Eu vou ler os versos ímpares. E a igreja vai ler em alta voz os versos pares. Já tem um tempo que a gente não faz isso, não é mesmo? Então hoje nós vamos exercitar essa leitura conjunta. Eu lerei os ímpares, os irmãos, os pares, a uma só voz. E os queridos que estão assistindo nos seus respectivos lares, acompanhem a leitura. Vamos iniciar? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Curva sua cabeça. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pela sua vida.
Coloque o seu lar diante do Altíssimo nessa noite e peça ao Espírito Santo, fale comigo, porque eu quero ser um canal do Senhor na minha família, porque eu quero ser bênção do Senhor na minha família. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, nós te pedimos que teu Espírito Santo toque em nossas mentes e corações, que teu Espírito Santo não permita que saiamos daqui da mesma forma na qual entramos, mas que saiamos daqui tocados pela tua graça, saiamos daqui convencidos pela tua palavra, saiamos daqui cada vez mais animados no Senhor e dispostos a servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Pai, nós te louvamos pela tua graça que nos alcançou e pedimos a ti, desperta quem dorme, aviva a tua obra em nós, para que sejamos instrumentos do teu amor, instrumentos da tua compaixão, instrumentos da tua graça, a partir de nossos lares. Assim nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos aí iniciando neste domingo essa série de mensagens, voltado para as famílias. Mês de maio, mês da família. Nós vamos compartilhar ao longo desse mês mensagens voltadas ao contexto familiar. Pai, mãe, filho, filha, irmãos, irmãs. Não importa qual é o seu contexto. Deus tem algo a dizer ao seu coração. E você tem como ser um instrumento de graça e paz no seio da sua família. Seja você um filho, ou seja você o pai ou a mãe. Seja você o sobrinho, o neto. Deus quer te usar para abençoar a sua casa. Amém, igreja? Nossa, aí, amém, igreja? Agora deu para sentir uma confiança. Mas vamos lá, olha só como esse salmo é um salmo belíssimo. E você vai perceber aí no cabeçalho desse salmo, abaixo do título, tem uma expressão muito curiosa que muitos não sabem o que significa. A gente às vezes lê algumas coisas na Bíblia e fica por isso mesmo, e não sabe o que quer dizer aquela expressão. Por exemplo, está aí cântico de romagem. Você sabe o que quer dizer essa expressão, cântico de romagem? O que significa isso? O que é um salmo de romagem? Olha só, irmãos, um cântico de romagem, ou dependendo da versão da tradução da sua Bíblia, o cântico de peregrinação, eram cânticos que o povo de Deus entoavam a Deus no decorrer de suas viagens a Jerusalém. O povo de Deus, o povo de Israel, segundo a lei de Moisés, eles precisavam participar de pelo menos uma das 3 principais festas do povo de Deus, que ocorriam anualmente, ou a festa da Páscoa dos Tabernáculos, ou da colheita. Todo judeu, todo povo de Israel tinha que se dirigir no decorrer do ano e participar de pelo menos uma dessas festas. E aí eles iriam transladar de toda a Palestina até Jerusalém. E quando eles estavam empenhando nessa viagem, a pé, de jumento, ou qualquer outra coisa parecida, eles iam cantando a Deus, usando salmos, cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação. É como quando a gente faz uma longa viagem e separa os melhores CDs para levar, não é assim? Viajar de carro ouvindo música não tem coisa melhor, né? Aqui eles viajavam a pé ou de jumentinho, cantando louvores a Deus. Por isso, cântico de romagem. E esse Salmo 127, como o 128, o 126, você pode observar, são cânticos de romagem. Cânticos que eles celebravam, ministravam a Deus durante essa viagem. E esse belíssimo salmo composto por Salomão diz assim, com um si de todo tamanho, o seu S aí está em negrito igual o meu aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse salmo chama a nossa atenção para um princípio eterno. O princípio que rege esse salmo é o princípio da providência de Deus.
Já parou para pensar nesse princípio da providência de Deus? É Ele que permeia todo este salmo, inclusive o Salmo 128. Se o Senhor não edificar a casa, o que o salmista está revelando? Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em momento algum, o salmista está dizendo que não vale a pena edificar ou trabalhar, que não vale a pena guardar ou vigiar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo se o Senhor não edificar, tudo o que fizermos é em vão, é inútil, não tem sentido, não tem valor. Então esse salmo traz para nós esse princípio da dependência. Não importa os nossos esforços, o nosso empenho em qualquer coisa, se não dependermos de Deus, se não contarmos com a providência do Senhor, todas essas coisas são em vão. Obviamente devemos edificar, devemos trabalhar, devemos buscar capacitação pessoal, devemos guardar, e nos dias de hoje, guardar a casa, trancar as janelas, trancar o carro, colocar um alarme, quem sabe até um seguro. Devemos fazer todas essas coisas. O salmista não está desprezando esse cuidado, mas ele está dizendo que não basta fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos que o Senhor esteja no centro de nossas ações. É disso que trata o Salmo, o princípio da providência. Se Deus não abençoar, se Deus não entrar, tudo é em vão. Nós podemos trabalhar, conquistar, construir, mas não desfrutaremos. Não vamos saborear essas coisas, porque sempre vai faltar algo. Porque faltou o mais importante, a presença de Deus, a participação de Deus. Por isso ele inicia com essa condicional, se o Senhor não edificar. E ela se repete, não é? Ele diz ainda no verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou seja, o salmista não está desprezando esses cuidados, essa responsabilidade do dia a dia. O que ele está dizendo Deus precisa estar no centro de nossas vidas. Deus precisa estar no comando de nossas escolhas. O Senhor precisa ser aquele que guia os nossos passos. Aí todos esses esforços valerão a pena. E ele acrescenta aí no final do verso 2, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A comparação que é feita aqui, irmãos, e às vezes algumas pessoas usam esse salmo para justificar até uma conduta preguiçosa, né? Eu não preciso esquentar a cabeça não, que a palavra diz que aos amados dele ele dá enquanto dormem. Você já ouviu essa expressão, alguém fazer essa colocação? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu não preciso esquentar a cabeça. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista não está comparando o trabalhador com o irresponsável. O responsável com o irresponsável, o trabalhador com o preguiçoso. Ele não está fazendo essa comparação. Ele está trazendo uma ideia de equilíbrio entre dois trabalhadores. O que trabalha muito, mas não confia em Deus, e o que trabalha muito, mas confia em Deus. Essa é a comparação. Não é com o trabalhador com o preguiçoso. A questão aqui é o trabalhador que confia em Deus. Eu faço tudo que está ao meu alcance, mas a minha dependência é totalmente no Senhor, eu confio nele. Ele é quem guia as minhas escolhas. É essa a comparação, e é esse equilíbrio que o salmista traz. E quando ele diz que aos seus amados ele o dá enquanto dormem, ele quer mostrar que a bênção de Deus acompanha os seus esforços, acompanha o seu empenho. As portas se abrem, o resultado vem, a saúde permanece inabalável,
os projetos vão florescendo. É isso que ele está dizendo, a bênção de Deus está acompanhando. Porque nós escolhemos confiar, nós escolhemos pensar e buscar as coisas lá do alto em primeiro lugar. É esse equilíbrio que o povo de Deus precisa ter. O próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto dormem, Ele dá a seus amados, as demais coisas serão acrescentadas. Então é esse equilíbrio que eu e você, filhos do Altíssimo, precisamos ter, enquanto peregrinamos até a Jerusalém Celestial. Nós estamos peregrinando, nós estamos no nosso período de romagem. Nós somos peregrinos nessa terra. E estamos caminhando para celebrar com Deus na Jerusalém Celestial. E precisamos olhar para as coisas lá do alto. Enquanto o povo de Deus peregrinava para Jerusalém, eles olhavam para Deus e entoavam cânticos a Deus. E eu e você precisamos aprender esse princípio da dependência de Deus. Porque a providência dele é derramada sobre quem depende dele. Ou seja, a providência do Senhor é derramada sobre aqueles que confiam no Senhor. Amém, igreja? Então nós temos aqui o princípio da providência de Deus e temos aqui em contrapartida a nossa dependência. Mas não é uma dependência passiva. Cruzo os braços e vou esperar cair do céu, não. É uma dependência ativa. Sou responsável com os meus afazeres. Mas eu dependo do Senhor, não é da força do meu braço, não é da minha capacidade de fazer dinheiro. Eu não busco dinheiro para acumular riquezas, eu trabalho e desenvolvo as minhas capacitações dentro do meu aspecto cultural como homem responsável, uma mulher responsável. Porque o meu sustento vem do Senhor. Isso muda totalmente a perspectiva de vida. Ou seja, você pode trabalhar até se esgotar, não ter tempo nem para dormir, mas se a sua confiança está na força do seu braço, a única coisa que você vai conseguir é esgotamento e frustração. Mas nós trabalhamos, nos empenhamos, somos responsáveis enquanto homens e mulheres, confiantes no poder e na misericórdia de Deus, buscando o poder e a misericórdia de Deus, nos alinhando com a vontade do Senhor, em todas as áreas de nossas vidas, desde o lazer ao trabalho, dentro e fora da igreja, nas redes sociais, ou jogando bola na quadra, ou fazendo uma viagem, em qualquer contexto, em qualquer ambiente. O meu pensamento está nas coisas lá do alto, e o meu propósito é obedecer ao meu Deus. E assim, enquanto dormimos, nós recebemos as bênçãos de Deus. Tudo aquilo que fizermos prosperará, como diz o Salmo 1, não é? Aquele que medita na palavra do Senhor dia e de noite é como uma árvore frutífera. E assim nós precisamos caminhar. E na segunda parte desse belíssimo salmo, ele traz aqui esse quadro do trabalho, da provisão, da segurança. E nessa segunda parte ele fala dos filhos, não é? Diz aí o verso 3, herança do Senhor são os filhos. Fruto do ventre, o seu galardão. Meus queridos, nós, famílias cristãs, tementes a Deus, como é que nós nos enxergamos em nosso lar? Como o marido enxerga a esposa, como a esposa enxerga o marido? Já é uma família completa. Filhos não completam família, filhos somam a família. Mas aí quando chegam os filhos, a Bíblia se refere a eles como herança, como galardão. Como nós nos enxergamos? Queridos filhos aqui presentes ou que nos assistem, como você enxerga seus pais? Pais,
Como vocês enxergam seus filhos? São de fato uma herança e um galardão para a sua vida? Porque mesmo nós, cristãos, temos a tendência de permitir que o mundo entre dentro dos nossos lares. E aí, o conceito do mundo toma a nossa mente. Qual é o conceito do mundo em relação a filhos? Peso, dificuldade. Alguns não querem ter filhos, ou algumas não querem ter filhos para não deformar o corpo. E para alguns, filho, quando chega na adolescência, é um aborrecente. Isso é o mundo, não pode ser o povo de Deus, não pode ser essa família que é edificada no Senhor. Às vezes essas ideias erradas entram na nossa mente, e a gente começa a olhar para a família como um peso, olhar para o marido como uma dificuldade, olhar para a esposa como um dificultador, olhar para os filhos como algo pesado. E os filhos olharem para os pais como pessoas limitadoras, ditadoras, que só querem cobrar e dizer não. Não é assim? Isso é a perspectiva do mundo, não a bíblica. Nesse versículo 3, olha que coisa linda. O salmista usa duas expressões sinônimas para se referir aos filhos, herança e galardão. O que quer dizer essas duas expressões, herança e galardão? Ambas apontam para o mesmo significado: recompensa, presente, bênção. O salmista está sendo enfático, como os filhos são herança e galardão, como Deus abençoa as famílias com filhos, e assim vai povoando a terra com a imagem e semelhança de Deus, através dos lares que temem ao Senhor. Muda de figura, não muda? É muito mais bonito do que o conceito de família que o mundo está pintando, e um conceito que tem entrado nos lares evangélicos. Verdade ou mentira? Estou exagerando? Vamos pensar, vamos refletir nisso. Deus diz que os seus filhos são herança e galardão. Deus diz que o seu empenho, o seu esforço nele são recompensados. E o Senhor nos chama para essa vida de equilíbrio, para buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, para buscarmos em primeiro lugar a presença de Deus em nossos lares. E as demais coisas serão acrescentadas. Papai e mamãe, filhos, nós, cada um, precisa buscar esse contexto. Cada um precisa contribuir para que a família viva dentro desse contexto. Não é esperar um pelo outro, mas cada um fazer a sua parte. Já pensou que coisa bonita, um filho chamar os pais para orar e ler a Bíblia? Por que esperar apenas para o pai fazer isso? Ou para a mãe? Todos nós que somos cristãos, precisamos centralizar Deus em nossos lares. Trazer a centralidade das Escrituras para os nossos lares. E esse salmo está mostrando a diferença de vivermos debaixo da direção de Deus e a diferença de não vivermos debaixo dessa direção. A utilidade e a inutilidade. A bênção e a falta da bênção. A questão toda é: onde está Deus na minha casa? Onde está a presença do Senhor no meu coração, na minha vida? E aqui o salmista diz, no verso 4 e 5, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ele traz essa figura do arqueiro, do guerreiro, e traz um princípio, algo que era muito comum na época do salmista. Na época do Velho Testamento era muito comum as famílias serem numerosas, serem grandes. Isso tudo trazia uma proteção familiar, trazia um cuidado familiar. Como, por exemplo, nessa figura do guerreiro. Um guerreiro não dispara uma flecha para errar o alvo. Papai e mamãe, você enquanto guerreiro de Cristo, qual é o seu alvo?
Onde você está lançando os seus filhos? Essa é a figura que ele usa. O nosso alvo precisa ser a glória de Deus. Nós estamos ensinando os nossos filhos a glorificar a Deus, para quando eles forem disparados, eles acertarem esse alvo, que é o único que importa. Ou muitas vezes nós estamos imprimindo em nossos filhos os nossos desejos de sucesso financeiro, de crescimento material, e esquecendo totalmente que buscar a Deus em primeiro lugar é o mais importante. Porque somente assim as demais coisas serão acrescentadas. Percebe como é que a mentalidade muitas vezes precisa mudar? Nós precisamos ensinar e aprender e a meditar em nossos lares. A glória de Deus precisa ser manifestada em nossas vidas. Isso precisa ser o alvo de cada um de nós. E assim como o guerreiro dispara uma flecha para acertar o alvo, nós precisamos disparar as nossas flechas para que elas acertem esse alvo. Um alvo que elas vão aprender com os próprios pais. A glória de Deus através da minha vida. Feliz o homem que enche deles. Naquele contexto, era muito comum, irmãos, quando fala o inimigo que pleiteia a porta, quando havia uma disputa judicial no meio do povo de Deus, essas disputas eram levadas para os juízes. E esse tribunal ficava à porta da cidade. E aí normalmente as partes no pleito judicial eram chamadas. E aquele povo gostava de andar em bando, né? Onde vai um, vai todo mundo. Imagina um pai de família que está chamando para prestar esclarecimento sobre uma disputa judicial. E ele chega lá com 10 filhos ao seu lado. É essa a ideia que ele está retratando. Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. É a proteção familiar. É a força da família protegendo a família. É essa a ideia nesse versículo 5. E o povo judeu tinha muito claramente essa ideia na mente. Quanto mais filho, melhor. Porque assim nós teremos um futuro garantido. Tanto para a família quanto para a nação. Não é assim? A gente vê isso claramente no Velho Testamento. Mas trazendo isso para os dias de hoje. Olha que coisa interessante. Nos primeiros anos de vida, os filhos são responsabilidade dos pais. De educar, de dar comidinha na boca, de instruir. Depois os filhos alcançam a maturidade, contraem um casamento, formam suas famílias. E os pais na velhice se tornam responsabilidade dos filhos. É o princípio desse não será envergonhado contra os inimigos. É dever dos filhos honrarem seus pais no momento de necessidade, no momento de aflição, no momento de socorro. São os filhos que precisam socorrer. São os filhos que precisam amparar. Daí essa ideia do envergonhamento diante as dificuldades. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é a sacolinha que se colocava as flechas. Então feliz o homem que tem muitos filhos para o ampararem no momento da dificuldade. Essa é a ideia por trás dessa expressão. E o que eu quero mostrar para nós nos dias de hoje, meu querido filho e filha, você que ainda é criança, adolescente e jovem, lembre-se, na velhice dos seus pais, eles se tornam sua responsabilidade, para que eles não sejam envergonhados diante das dificuldades da vida. Essa é a ideia. Por isso, a Bíblia insiste que as viúvas precisavam ser cuidadas pela sua própria família, pelos seus próprios filhos. Ou seja, a própria família precisa assumir esse cuidado mútuo. E esse é o plano de Deus, irmãos. Uma família que cresce estruturada diante de Deus. Não vai passar por aflições e dificuldades, porque é uma família que se apoia mutuamente. É uma família que se ajuda mutuamente. É uma família que vive para a glória de Deus. E aí, irmãos, no momento de dificuldade, a unidade familiar vai enfrentar as dificuldades. No momento de gozo e alegria, a unidade familiar vai desfrutar do gozo e da alegria.
Então esse salmo traz para nós esse equilíbrio entre a responsabilidade do homem e a dependência a Deus. Nós não podemos ser irresponsáveis em área nenhuma, mas não podemos confiar somente em nossa força, somente em nossa capacidade. Devemos buscar ao Senhor em cada momento, em cada situação. E diante desse belíssimo salmo, eu quero deixar 2 lições muito práticas, para que nós possamos refletir. Primeira lição: a providência de Deus é a base da satisfação pessoal e familiar. A providência de Deus é a base da satisfação pessoal e familiar. Se o Senhor não edificar a sua vida, você pode ter tudo e todas as coisas, você não será feliz. Você não terá a sensação de satisfação, de gozo real. Vai sempre haver um vazio. Por isso, a providência de Deus é a base da nossa satisfação pessoal e familiar. Segunda lição: a inutilidade de nossos esforços sem a bênção de Deus. O próprio texto diz: inútil será, comer o pão que penosamente granjeastes. A inutilidade de nossos esforços sem a bênção de Deus. O próprio Salomão escreveu que nessa vida tudo é vaidade. Então, se Deus não nos abençoa, se Deus não está com a sua mão sobre nós, tudo é inútil. Para quê? Por quê? Não tem razão, é inútil. A inutilidade de nossos esforços sem a bênção de Deus. Deus precisa fazer parte da nossa caminhada. Deus precisa fazer parte dos nossos projetos. E os nossos projetos precisam visar sempre a sua glória, a sua direção em nossas vidas. Então, tudo que nós fizermos sem a bênção de Deus é em vão. Podemos conquistar, podemos possuir, mas não vamos desfrutar, não vamos ter pleno gozo. Essa é a ideia que o salmista traz. E este princípio revelado neste salmo, esse princípio da dependência, ele é um princípio da dependência de Deus nas coisas materiais, mas é também um princípio da dependência de Deus nas coisas espirituais. Hoje nós vamos celebrar a ceia, a providência de Deus, que derramou sobre nós a sua graça através de Jesus Cristo. Essa é a providência de Deus derramada sobre nós, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se não fosse Jesus Cristo para nos reconciliar com o Pai, ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. A providência de Deus nas coisas materiais e nas coisas espirituais. Esse é o princípio que deve reger a nossa mente, a nossa perspectiva. E a partir dessas lições, meus queridos, quero deixar uma aplicação prática. Qual é a aplicação prática que precisa inundar o nosso coração? A partir do Salmo 127. Meu querido e minha querida, faça tudo que está ao seu alcance, como se tudo dependesse exclusivamente de você. Mas, busque a Deus, busque a vontade do Senhor em primeiro lugar na sua vida, como se nada dependesse de você. É esse equilíbrio que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Buscar a Deus em primeiro lugar, com disposição, com vontade. E encararmos tudo que está à nossa frente com responsabilidade, visando a glória dEle. E pode ter certeza, a bênção do Senhor nos acompanhará. A bênção do Senhor estará sobre o seu lar. Essa é a ideia que o salmista traz, para que nós possamos refletir. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não sustentar, se o Senhor não for o alvo das nossas famílias, inútil será trabalhar, nos dedicar, nos empenhar. Inútil será. Então o Senhor precisa fazer parte, e precisa ser o centro da nossa motivação. E a partir dessas lições, nós precisamos refletir.
Como é que está o nosso relacionamento com Jesus Cristo? Como é que está o relacionamento familiar com Deus? Deus tem tido lugar na sua sala? Deus tem tido lugar na sua cozinha? Deus tem tido lugar no seu quarto? Como nós estamos nos relacionando pessoalmente e como família diante de Deus? Então nós precisamos refletir sobre isso, porque se o Senhor não edificar, em vão serão todos os nossos esforços. Curva a sua cabeça, ore ao Senhor, coloque-se diante do Senhor e apresente a sua família diante do altar do Senhor. Independente do seu papel na família, como você está se relacionando com Deus, pessoalmente? E como você tem sido um instrumento de Deus no seio da sua casa? Ore ao Senhor, peça a Ele que ilumine o seu entendimento. Peça a Ele que te dê graça para ser um instrumento de bênção no seio de sua família. Pai, em nome de Jesus, e ainda na tua santa presença, nós te louvamos pela tua palavra. Pai, nós queremos ser homens e mulheres responsáveis, trabalhadores, que lançam mão à obra, que fazem tudo o que precisa ser feito, mas sem esquecer do mais importante, que é buscar o teu reino e a tua justiça. E que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja tocando em nossas mentes e corações, nos fazendo ver, ó Pai, claramente quais têm sido as nossas prioridades. Pai, dai-nos, ó Pai, temor e tremor diante do Senhor, para que possamos realinhar a nossa agenda, para que possamos reajustar os nossos propósitos, para que realmente busquemos mais a Ti, em relação às outras coisas, busquemos mais a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para os nossos lares. Pai, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo esteja tocando mentes e corações, renovando a fé, renovando o ânimo e a disposição de pais, de mães, de filhos, de irmãos, de sobrinhos. Pai, que teu Espírito Santo esteja tocando em nossos corações, nos lares que nos assistem, para que possamos de fato ter uma vida equilibrada na tua presença, buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar, cultuarmos ao Senhor no seio da família enquanto temos a oportunidade de cultuar, e louvar ao Senhor nesse trajeto de peregrinação até a Jerusalém celestial. Oh Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, aviva a tua obra em nossas vidas, para louvor e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, igreja?